Comecei a publicar uns textos aqui no suplemento infantil do Diário de Pernambuco, que era o Júnior na época, né? Eu tinha até 13 anos mesmo, em 70, no início de 70. E aí um dia, em 72, algum tempo depois, me chamaram aqui para a redação do Diário de Pernambuco. Eu vou contar uma coisa aqui que é meio cabotina, mas aconteceu. O editor, na época, disse ao Fernando Spencer, que era o editor do Júnior, né? Mostrou alguns textos. Eu acho que foi a Gladstone, a Ricardo Carvalho. Aí disseram, não, isso aqui deve ser o pai dele que tá escrevendo. Aí o Spencer falou, não, é um menino, não sei o quê. Então eu chamei ele aqui. E eu me lembro assim, o impacto que você tem na visão, assim, é um negócio que você nunca mais esquece, que é totalmente diferente do ambiente de redação de hoje, né? Primeiro, visualmente, assim, que era aquele tumulto de... a névoa de cigarro, né? Todo mundo fumava. Eu, inclusive, estava começando a fumar assim, 16 anos. Então, aquela fumaceira na redação. O barulho de máquina de escrever, né? Todo mundo usando aquelas máquinas Olivetti, assim. E o vozerio na redação, o barulho das pessoas. Então, são essas três coisas assim que eu me lembro, o impacto. O diretor do Diário de Pernambuco, na época, que era Antônio Camelo, né? Aí ele virou para mim e falou, olha, você vai lá na Tamarindeira, né? Aquele hospital psiquiátrico. E a gente quer uma matéria, ele era aquela coisa meio de repórter, assim, aí ele dizia, eu quero que você faça uma reportagem lá, diga que sua irmã está internada, faz qualquer coisa, entra lá e faz. Aí eu fui, com aquela petulância dos 16 anos, pode deixar que a gente faz, né? Aí eu fui com o fotógrafo, e eu me lembro que eu entrei sozinho na frente, eu não me identifiquei como um jornalista, né? Aí ele era meio aberto, assim, o hospital, então eu me lembro que eu me misturei aos pacientes lá. Eu sempre brinco dizendo que ninguém notou que eu não era paciente do hospital, né? Isso é assunto para 10 anos de psicanálise, né? E então eu convivi com eles e perguntei, e aí como é a vida aqui? Eles reclamaram da qualidade da comida e tal, que era feijão, vinha com pedra dentro e tal. Aí eu voltei para a rua, saí e voltei com um fotógrafo, dessa vez me identificando como jornalista. Aí eu me lembro, foi aquela lição assim que fica pro resto da vida, né? Aí a gente foi para a direção do hospital. E a diretora disse, não, aqui a gente tem uma equipe de nutricionistas, a comida aqui, segunda-feira é peixe, terça-feira é carne, quarta-feira é frango, como se fosse assim um hotel 5 estrelas. Então ali você já aprende, né, que há sempre duas realidades, né? A realidade oficial e a realidade dos fatos, né? Para ser um pouco redundante. Um filme chamado Toda Nudez Será Castigada, de Arnaldo Jabor, foi censurado, né? Foi proibido pela censura. E naquele tempo eu trabalhava aqui e de noite eu estudava na Católica. Aí eu chegava para trabalhar, sei lá, 2 horas da tarde. Aí eu publiquei um suplemento chamado Domingo, uma notícia, um comentário assim sobre a proibição desse filme. E eu me lembro que na última frase eu botei assim, eu lamentei que o filme era muito bom, entrou em cartaz e foi proibido logo depois. E eu adorei o filme, assim, tinha Darlene Glória e tal. Aí eu botei alguma coisa assim, o título, não sei o que lá, o filme foi proibido, que é uma pena, e 3 pontinhos, mas viu um absurdo da situação daquela época, né? E tinha 3 pontinhos, reticências assim. Aí no outro dia eu cheguei para trabalhar, aí me chamaram na sala da direção, né, que era o Camelo, e o João Alberto, que até hoje é colunista, né, estava lá. Aí disseram, pô, eu passei hoje por sua causa, eu sem entender por quê. O que foi? A Polícia Federal, vê que loucura, um texto falando de um filme, reticências, veio aqui na redação, me procurando, né? Como eu não estava, levaram o editor do caderno, que era o João Alberto. Aí ele foi para a Polícia Federal, aí os caras perguntaram, ele me contou lá, né? Perguntaram quem é, quem ia escrever esse negócio. O cara falou, não, é um cara novo lá, tem 17 anos, o cara, isso é irresponsabilidade do Diário de Pernambuco, dar uma coluna para um cara aqui, e deram uma bronca nele. Mas, para ser justo aqui, me chamaram lá na sala da direção, eu me lembro que estava Camelo, Gladstone e João Alberto, né? Aí eles contaram essa história, mas me tranquilizaram, assim, dizendo, olha, isso aconteceu aqui, vai acontecer de novo, então não se assuste, né? Lembro de uma vez que, quando a gente voltava da rua às 6 horas da tarde, ficava sentado escrevendo os textos, e o Gladstone botava assim a mão nas costas e saía olhando por cima do ombro da gente, o que é que a gente estava escrevendo. Aí uma vez eu me lembro que ele ficou parado assim atrás de mim. Eu devia estar escrevendo uma subliteratura dessas, né? Aí ele ficou olhando assim, aí bateu nas minhas costas e falou, ó, o Clube da Poesia fica lá na Rua da Aurora, aqui é a redação do Diário de Pernambuco. Acho que eu devia estar escrevendo alguma subliteratura mesmo, né?
E tem também uma coisa do Diário de Pernambuco naquela época que eu acho que foi muito marcante para mim, eu como observava assim, o editor-chefe, quando eu entrei, era o Gladstone Vieira Bello, né? E ele tinha como é que chama? Um certo gosto assim pela manchete, né? Aquela coisa, a manchete, aquela coisa. E eu me lembro assim que eu vi, então, por exemplo, essa matéria que eu fiz lá uma das matérias que eu fiz em Nova Jerusalém, que era a filha de Carlos Imperial, aquele artista, que na época ele fazia parte de um programa de televisão, era uma menina, devia ter 16 anos, 17 anos. E ela, não sei por que, ela começou a falar mal de Carmen Miranda. Alguém perguntou, ela falou alguma coisa da televisão, não sei. Aí eu fui lá e entrevistei ela. E ela falou algumas bobagens, provavelmente, sobre Carmen Miranda. Mas aí quando o Diário publicou, era assim aquela manchete, aquela página inteira. Maria Luísa Imperial era o nome dela. Ataca a memória de Carmen Miranda. Sabe como é? Tinha essa coisa meio... essa coisa meio de manchete, assim, tudo. Que isso me marcou muito também, entendeu? Talvez eu tenha até herdado um pouco gosto pela manchete aqui, no Diário de Pernambuco, vendo essas coisas, né?